Olá, meus prezados. Tudo tranquilo e favorável? Aposto que sim. Sou eu novamente, o professor Adriano Antunes Prates, mas agora no comando da disciplina Engenharia de Software. E esse é o conteúdo da nossa primeira aula. Iremos abordar nesta aula os seguintes tópicos: a diferença conceitual entre algoritmo, programa e software, o significado da expressão engenharia de software. Iremos ver também como se deu a evolução dos softwares ao longo dos anos. Veremos como os softwares podem ser classificados de acordo com seus objetivos. E quais são os principais requisitos que representam a qualidade de um software. Por fim, veremos como um software é projetado e modelado segundo a disciplina Engenharia de Software. Vamos lá? Definimos na disciplina anterior que um algoritmo é um conjunto sequencial e finito de instruções bem definidas e logicamente organizadas para cumprir um objetivo ou uma tarefa. Lembre-se, entretanto, que um algoritmo pode ser aplicável a problemas computacionais, mas que também podem ser aplicável para outras diversas situações problemas não computacionais. Ou seja, o conceito de algoritmo é muito amplo e não aplicável somente na área da computação ou no desenvolvimento de softwares. Um programa de computador, por sua vez, pode ser definido como um conjunto de algoritmos que utilizam estruturas de dados bem definidas e que são codificadas em uma linguagem de programação, depois compiladas e que depois podem ser executadas sobre uma arquitetura de hardware. Ou seja, um programa de computador utiliza algoritmos computacionais desenvolvidos em uma linguagem de programação para poder realizar o processamento de dados. E software? Não teria a mesma definição de programa de computador? Em termos, sim, mas seria apenas uma visão limitada. Precisamos entender e ressaltar a importância de um software em relação a um simples programa de computador. Embora, em essência, software e programa seja a mesma coisa, podemos obter uma visão mais ampla para sua definição, se considerarmos as diferenças com base na utilidade. O software deve ser visto como um produto a ser aplicado com grande utilidade em um certo domínio. Esse conceito é chamado de aplicação de software. Neste sentido, o software, como produto, possui um modelo conceitual próprio, a sua funcionalidade e a sua interatividade. A funcionalidade determina aquilo que ele faz e o que o torna útil para resolver os problemas dos usuários. A interatividade determina a forma como o usuário irá utilizar esse software. O software é, portanto, um produto conceitual ou lógico. Em outras palavras, em um programa, a perspectiva está em como codificar algoritmos para encontrar uma solução correta, enquanto que a perspectiva de um software como produto está em se ele pode e como ele pode resolver os problemas do usuário. Um exemplo simples que pode elucidar melhor a diferença conceitual entre programa de computador e software é a seguinte: imagine um programa de computador que receba dois números inteiros, o número A e o número B. E após isso, o programa irá apresentar o valor da subtração de A por B. Codificar esse algoritmo em um programa de computador, em qualquer linguagem de programação, é uma tarefa muito simples, não é mesmo? Agora, vamos analisar esse mesmo programa sobre uma outra ótica. Esse programa de computador pode ser considerado um software para calcular um lucro de venda de um produto em uma mercearia qualquer. Considerando que A seja o valor de venda do produto e B o preço de custo desse produto, então esse software seria algo útil para a mercearia. Entretanto, esse mesmo programa de computador também pode ser considerado um software para calcular o salário líquido de um empregado, onde nesse caso A representa o salário bruto e B representa os descontos de impostos do empregado. Conseguiram perceber? Com poucos ajustes, um mesmo programa
solução algorítmica, pode servir para dois propósitos distintos. Então, consideramos dois softwares distintos. Com estes exemplos, podemos entender melhor que, embora o software seja um programa, ele precisa ser considerado como uma solução. Nestes exemplos, temos soluções diferentes para programas com o mesmo algoritmo. Para um software possuir ampla utilidade, ele necessita ser composto por centenas ou até milhares de algoritmos. Geralmente, softwares robustos são bastante complexos e podem também ser formados por inúmeros outros programas modulares. Por que utilizamos softwares? Os principais motivos que levam as organizações a desenvolverem sistemas de software são o aumento da qualidade dos produtos e serviços através da automatização das rotinas, a redução dos custos, o aumento da vantagem competitiva sobre os concorrentes, o aumento do nível do serviço, o desempenho dos recursos humanos, a melhoria do processo de tomada de decisões pelos administradores da empresa, entre inúmeros outros motivos. O que é engenharia de software, então? A disciplina de engenharia de software se dedica ao estudo, criação e à utilização de sólidos princípios de engenharia a fim de se construir softwares de maneira econômica e confiável. Pensem comigo, se você fosse construir um prédio, como que você iria construí-lo? Quais materiais vocês iriam utilizar na obra? Qual seria a planta desse prédio? Quantas vigas seriam necessárias para suportar o peso do prédio? Quais outros aspectos técnicos e físicos são necessários para conhecer e construir um prédio de maneira confiável? Como devem ter percebido, essa tarefa não é nada fácil. Necessita-se de muito estudo em uma área específica da engenharia, a engenharia civil. Assim como temos outros tipos específicos de engenharia, mecânica, engenharia elétrica, engenharia química, entre outras. Similar a essas engenharias, a engenharia de software se concentra nos aspectos técnicos e práticos da produção de software. A engenharia de software é a disciplina envolvida com a produção e manutenção sistemática de um software. Essa engenharia visa não apenas o desenvolvimento, mas também a manutenção do produto software, sempre ressaltando a importância da estimativa de custos e prazos do desenvolvimento. Além disso, é uma disciplina fundamental para a construção de softwares mais complexos, isto é, softwares compostos por muitas partes interconectadas, geralmente desenvolvidos e mantidos por uma grande equipe de trabalho, como analistas de sistemas, projetistas, programadores, gerentes de projeto, testadores, entre outros atores. Em resumo, a engenharia de software propõe que o processo de desenvolvimento e manutenção de um software deve seguir os mesmos princípios básicos das outras engenharias, sempre visando um produto final de alta qualidade. Para entender melhor a importância dessa disciplina, vamos recorrer um pouco da história da evolução do software ao longo dos anos. O desenvolvimento de softwares começou a ter destaque na segunda metade do século XX, quando surgiram os primeiros computadores digitais. A primeira geração de softwares, que foi criada entre 1950 até meados dos anos 60, os softwares eram executados em computadores de baixa capacidade, embora ocupassem salas enormes, com o processamento de dados sendo feito em lote, ou seja, não havia nenhuma interação com o usuário no decorrer da execução desse software. Na segunda era dos softwares, iniciada em meados dos anos 60 até meados dos anos 70, surgiram sistemas multiusuários e aplicações de banco de dados. Assim, iniciou-se a comercialização de softwares genéricos, que atendiam à necessidade de diversos clientes. As linguagens de programação também evoluíram, criando-se linguagens de alto nível que facilitaram bastante o desenvolvimento de softwares nessa segunda era. A terceira era dos softwares começou em meados dos anos 70, com o surgimento dos equipamentos de hardware de baixo custo,
baseado em microprocessadores. Essa terceira era estendeu-se até o início dos anos 90. Com o hardware mais barato, diversas empresas investiram muito recursos em microcomputadores, ao invés dos grandes mainframes. Essa também foi a época da explosão dos PCs, ou Personal Computers, também conhecido como computadores pessoais. Consequentemente, uma grande demanda por softwares novos foi criada nessa era. A falta de mão de obra especializada, a falta de técnicas e ferramentas de desenvolvimento de software, além da falta de planejamento, gerenciamento do processo para atender esse impacto de consumo, levaram à chamada crise do software. Esse termo crise do software expressa as grandes dificuldades encontradas nesta época no processo de desenvolvimento de softwares, devido ao rápido crescimento da demanda por estes produtos, além do aumento da complexidade dos problemas a serem resolvidos, e até então a inexistência de técnicas estabelecidas para o desenvolvimento de sistemas robustos e com qualidade. Em uma analogia bem simples, seria como se muitas pessoas quisessem construir o seu próprio prédio, mas ninguém ainda tivesse os conhecimentos técnicos apurados para saber construí-lo. As causas motivadoras da crise do software estão ligadas à complexidade do processo de desenvolvimento e de manutenção do software, e à relativa imaturidade da engenharia de software como uma ciência de fato. Aliás, foi justamente nesta era que criou-se este novo conceito, engenharia de software. Vários problemas foram evidenciados a partir desse cenário de crise. Por exemplo, inúmeros projetos de desenvolvimento de software que extrapolaram o orçamento inicial ou que extrapolaram o prazo de conclusão. Também a baixa qualidade dos softwares desenvolvidos nessa era. Softwares que muitas vezes não cumpriam com os requisitos que o cliente necessitava. Grandes projetos ingerenciáveis e com códigos muito difíceis de se controlar e manter. A crise do software levou ao surgimento de técnicas de programação como modularização e refinamento exclusivos, além de várias metodologias para desenvolvimento de software e a análise e projeto de software estruturado, que buscavam resolver os problemas de desenvolvimento de software. Foi também a partir dessa crise que surgiram inúmeros estudos e processos e técnicas para melhorar a qualidade e confiabilidade dos softwares produzidos, além de técnicas para aumentar a produtividade dos desenvolvedores. Um dos objetivos dessa disciplina é estudar essas principais metodologias para se desenvolver softwares. Para leigos no assunto, imagina-se que desenvolver um software é apenas sentar em uma cadeira e já começar a codificar algoritmos para solucionar os problemas, sem antes fazer uma análise do problema ou projetar uma solução para o mesmo. Porém, isso não é verdade, além também de não ser uma boa prática, que quase sempre resulta em um produto final de muita baixa qualidade. Bem, retornando à evolução dos softwares, a quarta era, identificada a partir de meados dos anos 80, caracteriza-se pelo surgimento das estações de trabalho com alto poder computacional e com acesso às redes de comunicação de baixo custo. Uma nova definição de sistemas, que se caracteriza pela divisão de tarefas entre duas ou mais máquinas e que são transparentes para os usuários, foi criada. São os chamados sistemas distribuídos. O paradigma de orientação a objetos e a popularização das interfaces gráficas baseadas em janelas caracterizam a produção de software nessa era. O aumento contínuo na produção e venda de microcomputadores de baixo custo levou ao surgimento de inúmeros softwares aplicativos, aqueles chamados softwares de prateleira, comprados por pequenas e microempresas e também por usuários domésticos. Alguns autores já defendem que estamos vivenciando a quinta era dos softwares, que é caracterizada pelo uso intenso de recursos da chamada Cloud Computing, ou seja, computação nas nuvens, também associada à explosão de dispositivos móveis inteligentes, como tablets e smartphones.
bem como todos os softwares específicos para essas novas plataformas. Bem, pessoal, após ver o desenvolvimento dos softwares ao longo do tempo, podemos também categorizar os softwares com base nas suas características de aplicação. Softwares básicos são um conjunto de programas para dar apoio a outros programas. Tem como características uma forte interação com o hardware, operações concorrentes, compartilhamento de recursos, uso por múltiplos usuários e múltiplas interfaces. Exemplos desses softwares básicos são os sistemas operacionais. Softwares de tempo real são programas que monitoram, analisam e controlam eventos do mundo real, devendo responder aos estímulos desse mundo externo com restrições de tempo pré-determinadas. Um exemplo de software desse tipo é aquele utilizado por controladores de voos. Softwares comerciais é a categoria em que se encontra a maior quantidade dos softwares existentes. Esses softwares gerenciam operações comerciais, de modo a facilitar a gestão das empresas, facilitando a tomada de decisões por parte da administração. Softwares científicos e de engenharias são caracterizados por programas de processamento numérico de alta precisão. Dependem da coleta e processamento de dados para as mais variadas áreas do conhecimento humano. Softwares embutidos, ou também chamados de embarcados, são desenvolvidos para executar atividades muito específicas e são inseridos em produtos inteligentes, tanto para atividades comerciais como também para atividades domésticas. Softwares de computador pessoal, ou softwares aplicativos, são os produtos desenvolvidos para o uso pessoal do computador, como planilhas eletrônicas, processadores de textos, jogos eletrônicos, entre outros. Softwares de inteligência artificial fazem uso de algoritmos não numéricos para resolver problemas complexos e que não apresentam facilidades computacionais numéricas ou de análise direta. Também podem ser conhecidos como sistemas especialistas, destinados a solucionar problemas em campos específicos do conhecimento. Esses programas devem ter desempenho comparável ao dos especialistas humanos na execução de tarefas. Quais são os requisitos que um software deve atender para ser considerado de qualidade? Essa é uma questão muito complexa, pois qualidade é um termo subjetivo e que depende da experiência de cada usuário ou consumidor em relação ao produto avaliado. Entretanto, certos requisitos podem ser considerados mais ou menos importantes para um ou outro tipo de software. É preciso avaliar tanto a qualidade do produto em si, como a do seu processo de desenvolvimento. Vejamos alguns dos parâmetros de qualidade listados por autores da área que podem ser utilizados para avaliação da qualidade de um software. Corretude. Um software precisa funcionar corretamente. Um software correto é aquele que satisfaz a sua especificação e que não possui falhas ou erros. Validade. Um software válido é aquele cuja especificação satisfaz aos requisitos dos usuários e da organização, isto é, estar de acordo com as necessidades dos usuários. Robustez. O software deve prever que o usuário deve agir de forma não esperada e deve ser capaz de resistir a essas eventuais situações incomuns sem apresentar falhas. Confiabilidade. Um software correto e robusto ganha a confiança dos usuários, uma vez que deve ele se comportar como esperado e não falhe em situações inesperadas. Eficiência. O software deve realizar suas tarefas em um tempo adequado à complexidade de cada um deles. A utilização dos recursos de hardware, como memória, disco e o tráfego na rede, também deve ser feita de forma eficiente. Usabilidade. O software precisa ser fácil de aprender e de usar, permitir maior produtividade do usuário, flexibilidade de utilização, flexibilidade de aplicação e proporcionar satisfação pelo seu uso.
Manutenabilidade. Todo software precisa de manutenção, seja para corrigir erros ou para atender a novos requisitos. Portanto, o software deve ser fácil de manter para que essas correções ou atualizações sejam feitas com sucesso. Evolutibilidade. Todo software precisa evoluir para atender a novos requisitos, para incorporar novas tecnologias ou para expandir a sua funcionalidade. Portabilidade. O software deve poder ser executado no maior número possível de equipamentos de hardware. Interoperabilidade. Softwares em diferentes plataformas devem poder interagir entre si. Essa qualidade é essencial em sistemas distribuídos, uma vez que o software pode estar sendo executado em diferentes computadores e em diferentes sistemas operacionais. É interessante que diferentes elementos de software distintos podem ser utilizados em ambos. Por exemplo, um certo arquivo com uma imagem feita em um aplicativo pode ser e deve ser vista em outros aplicativos. Por fim, a reusabilidade, onde diversos componentes de um software devem poder ser reutilizados por outras aplicações. O reuso de funções e objetos facilita bastante o desenvolvimento de software. Quais são, então, os objetivos da disciplina Engenharia de Software? A engenharia de software tem por objetivos a aplicação de teoria, modelos, formalismos, técnicas e ferramentas da ciência da computação e de áreas afins para o desenvolvimento sistemático de softwares. Associado ao desenvolvimento do software, é preciso também aplicar métodos e técnicas e ferramentas para gerenciar todo esse processo de desenvolvimento. Finalmente, a engenharia de software visa produzir também toda a documentação formal do software, documentação do processo de desenvolvimento e do gerenciamento realizado naquele projeto. Essa documentação é destinada para a comunicação entre os atuais e os futuros membros da equipe de desenvolvimento, bem como para formalizar os processos com os usuários finais do sistema. O primeiro passo para a construção de um software é analisar o problema a ser resolvido, entender o sistema que ele representa e, em seguida, criar um modelo que represente a solução. A representação do software através de modelos que o descrevem é um poderoso instrumento para o entendimento e controle do produto final que será desenvolvido. Entretanto, a maior dificuldade no processo de modelagem de um software está no equilíbrio entre a simplicidade do modelo, que facilita o entendimento do software, e a complexidade do modelo, que favorece a precisão do produto final. Podemos citar 3 métodos básicos para realizar a modelagem de um software. São eles: a análise de sistemas estruturados, a análise de sistemas essencial e a UML, que significa Linguagem de Modelagem Unificada, e que é atualmente o método mais comum para a modelagem de sistemas sob o paradigma de desenvolvimento orientado a objetos. A UML, Linguagem de Modelagem Unificada, é uma linguagem gráfica que descreve os principais elementos de um software, permitindo assim representar todo um sistema de software de forma padronizada através de diagramas. Os objetivos da UML são a especificação, a documentação, a estruturação para facilitar a visualização e melhor compreensão lógica do desenvolvimento completo de um sistema de informação. Em outras palavras, a UML é uma tentativa de padronizar a modelagem de sistemas construídos sobre o paradigma de orientação a objetos. Essa linguagem gráfica pode ser aplicada a qualquer sistema, seja qual for o tipo dele e seja qual for a linguagem utilizada para desenvolvimento, permitindo que esse sistema possa ser modelado corretamente, com consistência e fácil de se comunicar com outras aplicações,
além de ser simples e fácil de ser atualizado e compreensível. A última versão da linguagem UML propõe o uso de 14 diagramas para a representação de um sistema de software completo. Esses diagramas são categorizados em 2 subgrupos: diagramas estruturais e diagramas comportamentais, cada qual possuindo 7 diagramas distintos. Os diagramas estruturais tratam do aspecto estrutural do software, tanto do ponto de vista do sistema como um todo, quanto das classes que o compõem. Esses diagramas existem para visualizar, especificar, construir e documentar os aspectos estáticos de um sistema, ou seja, a representação do seu esqueleto e as suas estruturas estáveis. As estruturas estáticas de um sistema de software abrangem itens como classes, interfaces, colaborações, componentes, entre outros. O principal diagrama estrutural é o chamado diagrama de classes, que é uma representação da estrutura e relações das classes que servem de modelo para os objetos do software. Veja um exemplo de diagrama de classes. Outros diagramas para essa categoria são diagrama de componentes, diagrama de objetos, diagrama de perfil, diagrama de estruturas compostas, diagrama de implantação e diagramas de pacotes. Já o comportamento de um sistema é definido pelas operações que ele realiza. Esse comportamento diz respeito às diversas situações em que o sistema pode se encontrar em um determinado momento. Por exemplo, se considerarmos um boleto de pagamento em um sistema financeiro, podemos identificar alguns comportamentos possíveis, como boleto já pago, boleto não pago e boleto com pagamento atrasado. Os diagramas de comportamento são utilizados para descrever o sistema computacional em estado de execução, isto é, os diagramas dessa categoria detalham o funcionamento e o comportamento das partes de um sistema ou do processo de negócio relacionados a esta aplicação. São usados para visualizar, especificar, construir e documentar os aspectos dinâmicos de um sistema em que a representação dos componentes sofre alterações com o decorrer do tempo. O principal diagrama dessa classe é o diagrama de caso de uso e de sequência. Diagramas de caso de uso, que é voltado à apresentação de funcionalidades e características de um sistema, assim como de que forma tais elementos se relacionam com os usuários e as entidades externas envolvidas no processo. Veja um exemplo de diagrama de caso de uso. Diagrama de sequência, que demonstra as interações entre diferentes objetos na execução de uma operação, destacando a ordem em que tais operações acontecem em um determinado intervalo de tempo. A sequência em que as diversas operações são executadas ocorre na vertical, de cima para baixo. Veja também um exemplo de diagrama de sequência. Outros diagramas de comportamento são diagrama de atividades, que contempla as diversas tarefas desempenhadas na execução de uma atividade, sendo utilizado geralmente na representação de processos dentro de uma empresa ou organização. Outro diagrama é o de transição de estados, que detalha os diferentes estados pelos quais um objeto pode passar, tomando por base a execução de um processo dentro do sistema que está se considerando. Diagrama de interatividade, que é uma espécie de representação híbrida, com uma estrutura similar ao diagrama de atividade. O que diferencia esse tipo de representação está justamente no fato do equivalente a uma atividade ser representada por outro diagrama, sendo de sequência um exemplo de uso válido nesse último caso.
Diagrama de colaboração, similar aos diagramas de sequências. É também empregado na modelagem de interações entre vários objetos, dentro de um determinado contexto. Esse tipo de representação difere de um diagrama de sequência por não possuir uma estrutura rígida para demonstrar a comunicação entre os objetos, ou seja, estes elementos podem ser dispostos na melhor ordem que se julgar necessária, sem a obrigatoriedade de exibir as diferentes operações na vertical uma após a outra. Diagrama de tempo corresponde a um tipo específico de diagrama de sequência, descrevendo mudanças de estado e as interações entre os objetos dentro de intervalos de tempo tomados como parâmetro. Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula de engenharia de software. Nesta aula, aprendemos a importância dessa disciplina e a que ela se propõe: construir softwares sob uma perspectiva de engenharia, ou seja, de acordo com princípios, modelos, técnicas, ferramentas e métodos muito bem especificados, realizados por uma equipe de especialistas, obedecendo a um planejamento e gerenciamento de custos e prazos. Vimos também como se deu a evolução do software ao longo dos anos e a chamada crise do software, que levou à criação dessa disciplina. Por fim, vimos que o primeiro passo para o desenvolvimento de um software é a sua análise e modelagem. O principal método para a modelagem de softwares utilizado atualmente é a UML, que significa Linguagem Gráfica para Modelagem Unificada de Sistemas. Na próxima aula, veremos o ciclo de vida de um software e as principais metodologias de desenvolvimento de softwares existentes hoje. Até lá!